Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, neste vídeo vamos fazer aqui algumas curtinhas, né? Vamos analisar rapidamente alguns eventos, alguns resultados no futebol da América do Sul, notadamente aqui do Brasil, neste final de semana, né? Para vermos como é que estão as coisas, né? Para vermos como é que algumas equipes estão lidando com essa nova temporada no futebol, essa temporada de 2021, que em muitos lugares ainda não engrenou, né? E é normal que isso aconteça. Mas vamos lá. Eu chamo a atenção de vocês primeiramente para o clássico na Argentina entre River e Boca, que foi um jogo em que a gente viu de novo, né, o modelo de jogo do Boca, né, mais compromissado com a proteção do seu primeiro campo, né, da proteção da defesa do que propriamente tentar ser mais protagonista dentro de campo. A gente viu o futebol do River, o modelo do River funcionando muito mais. O River se assenhorando bem mais do campo de ataque do que o seu adversário Boca Juniors. Contudo, não foi um jogo dos mais interessantes, não foi um jogo tecnicamente perfeito, até em função dos problemas de temporada. As equipes argentinas estão no processo de remontagem, num processo ainda de aceleração de algumas questões, né? A forma como estão lidando com o preparo físico dos jogadores, tudo isso explica muito a qualidade do jogo que aconteceu entre Boca Juniors e River, que terminou com o empate entre essas duas equipes. O River, na minha opinião, foi superior ao Boca, apesar de não ter vencido. Bem, alguns têm questionado aí o fato de que o Borré não foi bem na partida, né? O Santos Borré não foi bem na partida, um jogador especulado aqui no Brasil, muito especulado fortemente no Palmeiras. O Borré não foi bem, outros jogadores do River também não foram bem. Isso não quer dizer absolutamente nada em relação à qualidade do jogador. É mais um jogador que está certamente dosando muito da sua energia dentro de campo nesse começo de temporada. É certamente um jogador que está se poupando, de certa forma, para os jogos bem difíceis que virão daqui para frente nessa temporada de 2021. Então, o fato do Borré não ter ido bem explica absolutamente nada sobre a condição técnica desse jogador, ao contrário, inclusive, do que algumas pessoas já andam questionando aí nas redes sociais. Então, o Borré que o Palmeiras está tentando contratar, esse Borré é o Borré de 2020, né? Não o Borré do jogo contra o Boca, que realmente ele não foi bem, mas como eu disse, em função até de estar se poupando, né, do River todo o River, né, está de certa forma tentando dosar ali suas energias para essa temporada que vai ser muito difícil. O River também é hoje uma equipe, né, com alguns jogadores novos, ainda sequer conseguiu inserir esses jogadores no plantel. Então tudo isso explica também a baixa qualidade, na minha opinião, do clássico entre Boca e River, que terminou empatado em 1-1. Isso, contudo, não explica nada a condição técnica do Borré, que de fato é um grande jogador, um dos melhores atacantes hoje no futebol da América Latina, e se de fato chegar no Palmeiras, sem dúvida alguma vai ser um dos grandes reforços de um clube brasileiro nessa temporada de 2021. O Galo tem feito grandes contratações, mas essa do Borré também seria uma dessas grandes contratações, uma das maiores contratações de 2021 no futebol brasileiro. Um time interessante lá na Argentina que eu acho que está começando a engrenar é o Argentinos Júniors, que está sob o comando do Gabi Milito. O Gabriel Milito, irmão do Diego Milito, do Racing, né? O Gabi Milito é um técnico com uma visão de futebol bastante bielcista, né? Gosta de preparar suas equipes para jogar preferencialmente na área dos seus adversários. Contudo, é um técnico que, a depender do adversário que o Argentinos está se enfrentando, ele tenta estudar mais o adversário dentro de campo e até se adequar à proposta da equipe adversária. Então, em alguns momentos, em algumas situações, esse Argentinos vai ter até menos posse de bola do que os seus adversários, embora tenhamos aí jogo de posição, embora tenhamos aí o bielcismo, né, entranhado na forma de ver futebol do seu técnico Gabi Milito. Mas é um time que promete muito. O Argentinos está na Libertadores de 2021 e pode sim dar muito trabalho, pode surpreender aí, conseguindo avançar bastante na competição continental que começará brevemente aqui para todos os nossos para as nossas equipes envolvidas na Libertadores. Bom, ainda na América do Sul, né, pensando que, por exemplo, o Independiente Del Valle é uma equipe que vem sofrendo bastante alteração, bastante modificação, né? Saiu o Ramires, chegou o Renato Paiva, que é o técnico que treinou o Sub-20 do Benfica, foi muito bem no comando do Sub-20 do Benfica, é um técnico que tem uma visão de futebol também muito parecida com o que era a do Ramires, mas que está encontrando dificuldade de se fazer com que as coisas aconteçam nesse Del Valle atual. É uma equipe que tem tido, a meu ver, fez algumas contratações que tem pouco a ver, inclusive, com o que é o tipo de contratação do Del Valle.
né? Parece que há uma certa crise de identidade no clube, apesar de que o essencial do seu modelo ainda tem ido para o campo. Nos primeiros jogos da temporada, o Del Valle foi muito mal, inclusive perdeu para a Espanhola no primeiro confronto da Libertadores, da prévia da Libertadores, mas esse Del Valle, que vai jogar inclusive amanhã, na terça-feira, contra a União Espanhola, no jogo de volta, né, lá no Equador no caso, esse Del Valle começa a dar sinais de reação. No campeonato local, ele já conseguiu 2 vitórias consecutivas, né, venceu o Mashik Runa na rodada anterior, né, e agora consegue uma vitória muito importante, né, muito importante, sobre o Aucas, né, que é uma equipe bastante consistente, que tem um futebol bem consistente, uma equipe bem legal de se ver jogar, inclusive o Aucas. E o Del Valle, na cancha do Aucas, conseguiu uma vitória muito importante, fazendo um monte de gols, inclusive, que é tudo que se espera dessa equipe do Independiente Del Valle. Então é uma equipe que está reagindo aí. Por que eu estou falando do Del Valle? Porque ele pode ser o adversário do Grêmio, né, gente? Pode ser o adversário do Grêmio na próxima etapa da Libertadores, assim como também a União Espanhola. Mas acho, sinceramente, que o Del Valle pode sim passar pela União Espanhola e ser esse adversário do Grêmio, caso o Grêmio confirme, e é muito possível que confirme, a sua passagem à próxima fase após a partida que vai realizar lá no Peru contra o Ayacucho, para muitos, Yakult, né? Enfim, entrando agora aqui um pouco no futebol do Brasil, né? Só lembrando antes disso que ainda não se finalizou lá no Uruguai quem vai ser, né? Não se apontou ainda quem serão os dois favoritos, as duas equipes do Uruguai que vão para a fase de grupos da Libertadores, né? Caso o Nacional vença o campeonato, ele vai para o pote 1 e tira nesse caso o São Paulo do pote 1, que vai para o pote 2. O Nacional é, para mim, o favorito para ganhar o título uruguaio. E na minha opinião, o Montevideo Torque é bem mais favorito do que o Peñarol para chegar na fase de grupos da Libertadores. Neste momento, o Torque joga muito mais bola do que o Peñarol. Então ainda teremos capítulos desses confrontos, mas na minha opinião, o Torque e o Nacional são favoritos para irem para a fase de grupo da Libertadores, e o Nacional, no caso, como campeão. E se isso acontecer, ele vai para o pote 1 no sorteio e manda o São Paulo para o pote 2, ou seja, o que pode complicar bastante a vida do tricolor. Entrando agora no futebol do Brasil, a gente teve alguns resultados aí que mostram bem o desempenho de algumas equipes na temporada, né? Se a gente olhar para o Nordeste, a gente vê, por exemplo, que os pernambucanos não estão muito bem das pernas, né? Na Copa do Nordeste, o melhor pernambucano é o Salgueiro, né? Que tem uma melhor pontuação, né? Embora o Sport tenha jogado menos, né? Mas também não está bem, né? O Santa Cruz é o último colocado da sua chave, né? Do seu grupo, né? Muito mal o Santinha, né? De novo o Santinha, né? Muito mal, né? Muito mal mesmo, assim, fazendo realmente feio. Por outro lado, a gente vê que as equipes do Ceará, né, estão mandando bem, né? Tanto o Ceará quanto o Fortaleza estão muito bem nesse começo de temporada. Neste momento, inclusive, o Fortaleza está até um pouco melhor, ao menos em termos de resultado, do que o seu grande rival, o Ceará. Mas é interessante percebermos que termina a temporada e começa a temporada, as duas equipes cearenses, elas estão na mesma pegada. Termina a temporada e começa uma outra temporada, a gente vê que as equipes pernambucanas, de certa forma, estão na mesma pegada, ou seja, uma pegada negativa, precisam aí de uma certa reação. Bom, no Centro-Oeste a gente percebe que um caso interessante de uma equipe que terminou a temporada muito bem e começa a temporada muito bem, o que mostra um projeto de clube funcionando também muito bem, é o caso do Atlético Goianiense, né, gente? Que tá mandando bem, tá destruindo ali no Campeonato Goianiense, né? Não perde nada, só vence seus jogos, foram 4 partidas até agora, foram 4 vitórias, dessa vez venceu o Grêmio Anápolis, né, por 2-0. E lá em Goiás, o destaque da rodada, inclusive, foi a vitória da Aparecidense, né, contra o Goiás. A Aparecidense que está muito bem, inclusive, no Campeonato Goiano neste momento. 3-0. Mostra o momento dessa equipe goiana, né? E ao mesmo tempo mostra o momento do Goiás, né? Que também não se encontrou até agora. O Goiás é uma equipe que precisa muito se reencontrar, precisa muito de uma reação rapidamente, né? Para que consiga lidar com os desafios da Série B e voltar para a Série A. Acho que o Goiás é um dos favoritos para voltar para a Série A na temporada de 2021 para 2022 e acho que precisa, contudo, de um melhor trabalho ali, né? Precisa de uma reação bem mais rápida, porque esse campeonato goiano, você pode falar, não, mas o campeonato tá começando agora, tal, de repente as equipes não estão... Tá tudo bem, mas o Atlético Goianiense tá ganhando tudo, né, gente? Então, isso aí mostra que tem uma equipe que terminou muito bem, né, e começou muito bem também, e tem outra equipe que terminou mal e começou também muito mal, que é o caso do Goiás, né? Então, um grande destaque lá em Goiás é para o Atlético Goianiense, em segundo lugar para a Aparecidense, né? A gente não pode deixar de destacar a campanha do Galo no Campeonato Mineiro até agora, né? Porque tá jogando com um time extremamente alternativo e tá mostrando sinais já do cuquismo, digamos assim, né? Do cuquismo, né? Um pouco do Cuca já aparece, às vezes, no jogo aéreo, inclusive,
E é interessante ver alguns jogadores que estão se destacando nesse Galo, né, que não terminaram bem a temporada, caso do Zaratio, muito bem, jogando inclusive mais recuado, né, como volante, armando a partir ali, inclusive, de um setor do campo bem anterior ali ao ciclo central. É interessante o Zaratio até agora mostrando algo novo, é importante que ele faça isso porque, a meu ver, o Cuca vai optar pelo menos um camisa 5. Esse camisa 5 não deve ser o Jair, deve ser o Alan. Por quê? Porque o Alan marca muito mais do que o Jair. É claro que eu prefiro o Jair, mas é muito mais claro que o Cuca vai preferir o Alan e não o Jair, né? E esse segundo jogador para jogar do lado dele? Certamente ele vai optar aí por um Zaratio, né, por um Jair, né, por um Alan Franco, é muita gente disputando aí, porque ali na frente é o Nacho, não tem jeito, né? É o Nacho que deve ser o jogador ali mais centralizado, tendo do lado dele o Hulk e do outro lado muita gente ali para disputar, provavelmente o Keno, e ali na frente ali pode ser o Sacha, pode ser o Tardelli, pode ser um outro centroavante que o Galo esteja procurando, o Galo está especulando a chegada de um novo centroavante, a contratação de um novo centroavante, mas, então, tem muita disputa ali no setor de meio de campo, né, para muitos jogadores para poucas posições. Então, acho, por exemplo, que o Alan, para a infelicidade, para pouca alegria, digamos assim, de inúmeros torcedores do Galo, o Alan deve ficar com uma das vagas, ao menos nesse começo aí de temporada, gente. Eu não tô falando isso porque eu quero que o Alan seja o titular. Eu tô falando isso a partir do que eu acho que o Cuca pensa sobre os jogadores que ele tem no elenco neste momento. Bom, aqui em São Paulo a gente teve um jogo, né, gente? Eu diria que foi um jogo. Eu não gosto de discutir arbitragem, quem me conhece sabe disso lá no Twitter, nesses muitos anos que eu tô lá no Twitter, né? Eu não gosto de discutir arbitragem, mas realmente foi um absurdo que aconteceu no jogo entre Novo Horizontino e São Paulo. O Tigre do Vale acabou ficando com a vitória, venceu o Tricolor. Né? Acho que dentro de campo o Novo Horizontino fez até para merecer o resultado de certa forma, né? O Novo Horizontino foi melhor do que o São Paulo. São Paulo foi irreconhecível, com alguns jogadores ali jogando muito, muito mal. Acho inclusive que nesse momento, nesse jogo em específico, acho que o Crespo também não foi muito bem. Mas é destacável o fato de que a juíza, né, que é uma excelente, eu gosto muito dessa juíza, ela não deu muito valor, né, para rever o que aconteceu naquele pênalti, que se aquilo não é pênalti, gente, não dá mais para entender que tipo de falta pode ser pênalti ou não pênalti no futebol brasileiro. Então, realmente muito questionável. Alguns falam do segundo gol do Novo Horizontino, que talvez estivesse impedido, enfim. Mas eu acho que, sobretudo, que a questão do pênalti não dada para o São Paulo foi algo realmente absurdo. Outro absurdo, na minha opinião, é o fato de que o Corinthians continua apostando no Luan, que na minha opinião não soma absolutamente nada. O Corinthians vai demorar muito. Enquanto técnicos do Corinthians continuarem a se encantar, né, com os lampejos cada vez mais raros do Luan, a coisa vai ficar muito feia no Corinthians. O Corinthians conseguiu vencer. Venceu contra o São Caetano naquele jogo extremamente conservador, mas conseguiu fazer um resultado interessante. É muito destacável no Timão o fato de que o técnico Mancini ao menos está dando oportunidade para alguns jogadores da base. Isso é muito interessante, como o Varanda, que jogou e na minha opinião é um jogador que pode render muito lucro futebolístico para o Timão. Agora, aqui em São Paulo, sem dúvida nenhuma, o grande destaque, a gente precisa falar, é o Palmeiras, que com seu time absolutamente alternativo, muitos garotos da base, se a gente olhar para o banco, né, é só garoto da base, o Verdão de novo consegue uma vitória importante no Campeonato Paulista, né, jogou para o que deu, jogou naquilo que deu, jogou quando precisou jogar, foi lá e ganhou da equipe da Ferroviária. Então o Verdão é realmente o grande destaque aqui em São Paulo. E no Rio de Janeiro, para mim, o destaque negativo é o Vasco, outro caso de equipe que termina mal a temporada e começa também muito mal a sua temporada, muito mal o Vasco, irreconhecível o Vascão, assim como irreconhecível foi os garotos do Flamengo no jogo contra o Fluminense. Mas e tal, é um time alternativo, não sei o que, mesmo assim, gente, tem muito jogador ali que realmente não tá conseguindo jogar bola, foi, na minha opinião, bem feio, inclusive, né, e o Flusão ficou com a vitória. O Flusão, nesse sentido, consegue um resultado muito bom, muito, muito importante, porque é um clássico, independente dos jogadores do Flamengo que estavam em campo, foi um clássico, e o Fluminense conseguiu vencer. O Mengão tem condição de reagir, né? O Mengão não tem problema nenhum essa derrota, mas o problema, na verdade, é o que a equipe demonstrou dentro de campo, e não foi um futebol nem um pouco legal. É preocupante, muito preocupante no Rio de Janeiro, a situação do Vasco, por esses sinais que o clube da Colina está demonstrando nesse início de temporada. Então, são preocupantes os sinais, o Vasco precisa reagir e precisa mostrar essa reação já no Campeonato Carioca. Bom, por hoje é só, eram apenas algumas rapidinhas que eu gostaria de debater aqui com vocês. Toda semana, toda segunda-feira, eu vou apresentar essas rapidinhas aqui, né? Esses comentários rápidos de algumas coisas que chamaram a minha atenção
no final de semana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe por gentileza o like aí no vídeo. Se não gostaram, deixa o dislike, não tem nenhum problema não. Se quiserem, comentem, né? Se quiserem aí, pode criticar, pode elogiar, pode fazer aquilo que vocês acharem melhor e que vai ficar tudo bem. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.